Olá, meu nome é Vander e junto com o professor Rafael Faleiro, nós fizemos um trabalho sobre a análise da eficiência de separação da mistura BTEX via simulação computacional, qual eu vou apresentar nesse momento. Bom, apesar dos seres humanos estarem buscando fontes de energia alternativas e renováveis, ainda hoje o petróleo é muito presente na nossa vida. Um dos seus derivados mais conhecidos é a mistura BTEX, uma mistura de benzeno tolueno, etilbenzeno e xilenos, a qual, quando esses componentes são separados, tem diversas aplicações industriais, como resinas, tintas, até mesmo a gasolina, onde o benzeno é utilizado. O processo de separação desses componentes é mais conhecido, né, mais utilizado é a destilação, que é um processo de alta demanda energética, motivo pelo qual buscamos aumentar a efetividade dessa separação, visando aumentar o lucro final decorrente da venda desses produtos individualmente. Sendo assim, buscar a maior recuperação possível na separação desses componentes é essencial. Considerando isso, os objetivos desse trabalho são comparar a eficiência do sistema de destilação convencional quando a gente varia diferentes condições do processo e alcançar a melhor configuração possível para a separação desses componentes. Em outras palavras, o objetivo principal desse trabalho é aumentar a eficiência da separação e a lucratividade do processo. Aqui a gente tem um quadro resumo que junta os principais componentes do BTEX, que são o benzeno, tolueno, o etilbenzeno e os três isômeros do xileno. Lembrando que o etilbenzeno também é um isômero, porém não é um isômero de posição, que nem os outros três. A gente pode ver, inclusive, na temperatura de ebulição dos quatro componentes que são muito próximas, então isso provavelmente vai ser um obstáculo para a destilação. Aqui é um resumo de como foi feito o trabalho, né, do método de trabalho. A gente iniciou variando a taxa de refluxo em diferentes sistemas, né, diferentes configurações para destilação. Em seguida, a gente realizou uma análise de sensibilidade para tratar um pouco os dados, por essa parte aí não vai ser mostrada aqui nessa apresentação. Depois foi variada a pressão do condensador e do fervedor, então a pressão dos trocadores de calor. E, por fim, foram analisados os resultados com base no grau de influência das variáveis. A mistura utilizada segue sugestões, segue materiais disponíveis na literatura. Ao invés de utilizarmos os 6 componentes, utilizamos 4, tiramos 2 dos isômeros do xileno, o orto e o para, utilizamos apenas o meta, o etilbenzeno, o benzeno e o tolueno. E como modelo termodinâmico adotado, utilizamos o NRTL com Redlich-Kwong, também seguindo da literatura. Falando um pouco dos resultados, inicialmente a gente comparou a taxa de refluxo em diferentes configurações. A primeira aqui foi a sequência direta, que é quando o fundo de uma coluna alimenta as colunas seguintes. Para essa sequência direta, o que vimos foi o benzeno saindo bem pelo topo da primeira coluna e carregando boa parte do tolueno, o qual não é tratado em seguida. O tolueno do fundo segue para a segunda coluna e é bem separado no topo, e ficando no fundo apenas hemixileno e etilbenzeno, os quais vão para a terceira coluna, e devido à proximidade da volatilidade ser muito pequena entre eles, né, a temperatura de ebulição ser muito próxima, temos um sistema com pouca eficiência de separação. A gente consegue ver isso no gasto energético envolvido nessa coluna. Da sequência indireta, que é quando o topo alimenta as colunas seguintes, o que a gente viu foi o fundo, quando o topo alimenta as colunas seguintes, o que a gente viu foi o benzeno que sai no topo da coluna 1 e o tolueno entram na coluna 2, então boa parte desse tolueno, além de quase todo, né, etilbenzeno e metaxileno são, entre aspas, perdidos no fundo da coluna 1, porque não sofrem novo tratamento. E com isso a gente tem basicamente um sistema que separa benzeno e tolueno, que trata benzeno e tolueno. Então não seria um sistema muito interessante. No caso da sequência direta e indireta, a gente tem o fundo alimentando a segunda coluna e o topo da segunda alimentando a terceira. Nesse sistema, o que se viu foi, novamente, né, o benzeno saindo no topo e levando boa parte do tolueno que não sofre novo tratamento. E o fundo da coluna que tem tolueno, hemixileno e etilbenzeno entra na segunda coluna, e como o topo da segunda coluna que vai para a terceira, vemos novamente um sistema pouco eficiente, porque a terceira coluna está basicamente separando o tolueno, que já está bem separado, porque a gente pode ver que no topo da segunda coluna, mais de 99% é tolueno. A gente está separando isso na terceira. Então também não seria interessante.
Na quarta sequência, que é a sequência indireta-direta, que primeiro o topo alimenta e depois o fundo. O que a gente vê agora é, novamente, né, o M-chileno e o etilbenzeno saindo no fundo da primeira coluna e não sofrendo um novo tratamento. E com isso a gente tem um sistema lá na coluna 3 que tem pouca recuperação do tolueno, M-chileno e etilbenzeno que chega nessa terceira coluna. A gente pode afirmar isso porque na terceira coluna, mais de 80% desses 3 componentes são recuperados no topo e não no fundo. Então, é uma separação ruim. Por fim, essa coisa distribuída, que a gente tem a separação, né? O topo da primeira coluna alimenta a segunda e o fundo da primeira alimenta a terceira coluna. Aqui, o que se viu foi uma boa separação do benzeno no topo da coluna 2, o tolueno sendo recuperado em parte no fundo da coluna 2 e parte no topo da coluna 3. E no fundo da coluna 3, a gente tem novamente a questão de M-chileno e etilbenzeno não conseguindo se separar bem, e novamente a gente vê um problema de oferta energética, né, muito maior, inclusive, do que a primeira sequência direta, que tem mais de 11 mil quilowatts envolvidos na separação, então é uma demanda energética muito alta. Considerando isso, então, a pergunta que fica é qual a melhor configuração, né? Porque todas elas têm alguma questão envolvida. A melhor configuração é aquela que consegue tratar bem o tolueno, porque a gente viu que parte dele sai no topo, parte sai no fundo da primeira coluna e essa parte não é tratada novamente, então seria a sequência distribuída. Porém, a gente tem a segunda questão, que é a difícil separação entre etilbenzeno e M-chileno. Para contornar isso, então, a gente decide utilizar uma sequência distribuída modificada, na qual o par, né, o par chave leve pesado da coluna 3 não passe mais a ser etilbenzeno e M-chileno, como era antes, e sim tolueno e M-chileno. Então a gente busca separar benzeno e tolueno na coluna 2 e tolueno e M-chileno na coluna 3. Esquecendo um pouco, então a gente pensa no M-chileno como um par. O par etilbenzeno e M-chileno, não mais tentando separar eles, mas tirar eles de fato junto para que eles sejam tratados de forma mais eficiente por outro processo. Nessa coluna modificada, sequência distribuída modificada, a gente consegue ver bem a separação do benzeno no topo da coluna 2 e do tolueno no fundo da coluna 2 e no topo da coluna 3, e o M-chileno e o etilbenzeno saindo juntos no fundo da coluna 3 para uma separação mais eficiente. Isso é bem visto aqui na oferta energética, bem menor do que nas outras opções, as outras configurações de coluna. E após isso, a gente fez aquela análise de sensibilidade, a qual não vai ser comentada aqui, mas em seguida, na sensibilidade, a gente trabalhou com a pressão dos calores de calor. A gente avaliou desde o vácuo, né, com meio bar até 15 bar, uma pressão muito alta para ver como que se saía. O que a gente viu foi que entre o meio bar e a pressão atmosférica, o meio bar foi melhor, porém, considerando os gastos que a gente teria para fazer essa separação a vácuo, os gastos seriam muito maiores do que a diferença do que a gente teria se fizesse a pressão atmosférica. Então, por esse gasto não se compensar, a pressão atmosférica entre os dois acaba sendo melhor, e quando comparada a todas as outras pressões maiores, a gente vê claramente a piora da separação. Então, de fato, a gente vê que trabalhar com pressão atmosférica é a melhor opção para esse sistema. Aqui, novamente, né, a gente tem agora com as pressões vai ser o mesmo resultado. Aqui a gente está vendo também após a análise da sensibilidade, né, como melhora o resultado. E a gente tem aqui os perfis de concentração. Na coluna 2 a gente vê o benzeno saindo bem no topo e o tolueno saindo bem aqui no fundo, né, da coluna. Na coluna 3, etilbenzeno e metachileno juntos. Com isso, a gente tem algumas conclusões. Por exemplo, que a sequência distribuída modificada é a melhor. A gente consegue descobrir as taxas de refluxo que maximizam o processo, né? E a gente vê que a pressão de um bar é a que é melhor para os trocadores, né? E que o vácuo não traz ganhos significativos para o sistema. Agradecemos a todos a atenção nessa apresentação e estamos à disposição em caso de dúvidas. Muito obrigado.